Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui um quadro de entrevista de um jovem um jovem candidato a deputado federal, Marcos Silva. Bom dia, é um prazer receber você aqui de novo. Bom dia, e o prazer é todo meu, Cina. Uma honra, na verdade, estar aqui ao seu lado. Imagina, a honra é toda nossa. Marcos, partido? PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Seu número? 9001 ou 9001. Candidato de qualidade, como você sabe, né? 9001 remete a ISO, ISO é qualidade. O Marcos, gente, ele esteve aqui no primeiro bloco de entrevistas, que foi quando nós entrevistamos os pré-candidatos. Na oportunidade, ele já falou sobre a grande bagagem que ele já tem. Porque o Marcos, você já participou, né, Marcos, da administração municipal, não foi isso? Tanto estadual quanto municipal. Em 2015 eu tive uma oportunidade naquele governo de estar secretário de Estado da Juventude e depois também participei da Secretaria de Governo e logo em seguida, né, continuei a minha jornada ainda no governo já do governador Reinaldo Zambuja, na SEDAST, que é a secretaria que trabalha sobre o viés da assistência social e do trabalho. E depois eu fui convidado pelo então prefeito Marquinhos para também participar da sua administração junto à SEDESC, né, que é a secretaria que fomenta o desenvolvimento, a ciência e a tecnologia da capital. Quais foram os maiores destaques que você teve dentro desses trabalhos públicos, Marcos? Principalmente a minha ascensão em Brasília, né? Na época de 2015, quando eu fui secretário de Estado da Juventude, eu também fui eleito dentro do cenário nacional como Conselheiro Nacional da Juventude. É bom destacar isso, Alcina, porque é muito difícil um sul-mato-grossense sentar dentro daquele eixo Rio-São Paulo de movimentos como a UNE, como outras organizações que representam também a juventude, bem maiores, né? Concorrer e garantir uma cadeira, até então, inédita para Mato Grosso do Sul, né? Eu fui um dos primeiros sul-mato-grossenses a ocupar essa cadeira de destaque lá no Conselho Nacional da Juventude, onde nós representamos um universo de 51 milhões de brasileiros. Né? Muita responsabilidade, é um quarto da população nacional, sobre o aspecto de implementar, né, e acrescentar criação de políticas públicas para a nossa juventude. Então você pega todos hoje os pacotes que o governo tem lançado, que nós chamamos aí de Brasil Mais Jovem, são inúmeras iniciativas que aprovamos. E nós também, eu tive um papel fundamental na questão da aprovação do Estatuto da Juventude. Essas aprovações, então, foram devido aos debates de vocês lá nas políticas públicas. Não só o debate, como também a criação de matérias, de programas estruturados, e nós remitimos isso para o governo. Ou seja, nós, enquanto um órgão proponente e consultivo, o governo ele se apropriou do nosso trabalho, né, fruto do nosso esforço, das discussões, das inúmeras articulações em nível nacional, e o governo traduziu isso em programas estruturados, em projetos. Então, tanto o acesso dos nossos jovens à meia entrada em eventos culturais, shows, cinema, também a questão do transporte intermunicipal, né, que ele também tem acesso de vagas nesse sentido, tanto quanto as políticas de mercado de trabalho, ou seja, o jovem como sujeito de direitos dentro da Constituição Federal, e aqui no Estado, quando eu fui secretário, nós incluímos na lei, né, por iniciativa nossa, os deputados aprovaram, o jovem enquanto sujeito de direito está na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas o espectador pode perguntar o que isso representa de prático. E representa de prático que a partir de agora o jovem ele passa de ser um mero espectador coadjuvante da política do Estado do Mato Grosso do Sul e passa a ser prioridade nas emendas dos estaduais, dos deputados estaduais e também na aplicação direta do governo do Estado para recursos, garantindo então que esse jovem tenha seu protagonismo garantido, né, por meio de educação, da saúde e principalmente daquilo que eu sempre gastei como bandeira principal, empreendedorismo, geração de emprego. Porque o jovem, Alcina, ele precisa ser representado, ele precisa ser empoderado, ele precisa ter o seu espaço ao sol, ele quer ter a sua voz ouvida, ele quer ser respeitado. E nós sabemos que de forma digna e de forma honesta, o jovem só consegue ter garantido seus proventos, a sua receita, a sua forma de viver, através de um trabalho digno. Seja como empreendedor. E nada mais justo, né, Marcos? Claro. Porque se o jovem hoje, com 16 anos, ele pode ajudar a decidir o futuro de uma nação, com certeza, né? Ele tem que ter direito também a ter voz nisso, a participar dessa situação toda. Correto. E, na verdade, a gente defende o trabalho decente, que é uma linha que a gente atua via governo federal, de que o jovem não seja explorado, né? Se ele tem 16 anos, ele não pode ser explorado no ambiente de trabalho, mas ele tem que ter a dignidade e o respeito também do empregador para deixar ele livre para poder desenvolver uma carreira, como aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade na FIEMS, enquanto mirim. Isso mudou a minha trajetória de vida, a minha visão de mundo,
a minha visão de mercado. Talvez se eu não tivesse passado por essa oportunidade, eu não estaria aqui do seu lado hoje, na qualidade de um candidato a deputado federal. Olha, você poderia estar até como muitos estão nesse momento, sentado e jogando um joguinho, né? Nada contra, né? Porque também tem gente que ganha dinheiro com isso. E aí tá uma questão que você tocou que é fundamental. Mas tudo é necessário ter dosagem, né? Dosagem. Mas quem sabe esse jovem que está somente no joguinho e não está utilizando essa consciência, essa tecnologia, essa inteligência artificial que a gente fala, né? Hoje as tecnologias trabalham com a inteligência artificial, ele está usando isso como proveito próprio, ou seja, como lazer e entretenimento. E se ele soubesse que ele pode usar esse mesmo joguinho para ganhar dinheiro? E usar uma startup para conseguir fazer com que o mercado conheça ele. Às vezes ele tem potencial para isso, ele é uma pessoa que tem uma mente criativa, né? E ele pode ser não só para disputar, mas também como para criar os jogos. Exatamente, é nesse viés que a gente se pega. E para quem está nos assistindo, existe hoje em Campo Grande, né, infelizmente só é na capital, mas existe uma iniciativa chamada Living Lab, que é dentro, do lado do prédio do Sebrae, é gratuito, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, Alcina, pode participar, pode submeter um plano de negócios, que é a sua proposta elaborada dentro de um contexto, para você inclusive ter um capital de um anjo investidor, que é uma pessoa que vai comprar a sua ideia na planta. Então hoje em dia a pessoa não precisa nem ter dinheiro para começar um negócio, ela tem que ter a boa vontade. E a iniciativa acima de tudo. Isso é importante. E faz com que também envolva, né, essa juventude que se desvia tanto e tem tão pouco conhecimento, né, para, como eu disse, estar definindo um futuro de uma nação. É necessário que se haja esse conhecimento, esse interesse de empreendedorismo, porque junto todos os outros conhecimentos são consequências. São né? consequências. Então, na verdade, o mercado ele espera de nós, e não só o jovem, né, nós todos, preparação. Se você está preparado, as oportunidades acontecem. Até falo que a definição de sorte para mim é quando a oportunidade te encontra preparado. Porque aí você sabe aproveitar. Exatamente. Do contrário, a verdade também. Se você não está preparado, vem as oportunidades e você desperdiça elas. E a gente sabe disso, que tem acontecido muito aqui no Mato Grosso do Sul. É verdade. Quem não está preparado para o sucesso, às vezes, né, se perde. Mas, Marcos, 3 bandeiras principais tuas dentro desse cuidado com o público jovem. Mas antes, me responda uma coisa. Com relação à escola sem partido, teu posicionamento? Olha, o meu posicionamento é muito pautado pela legislação. Eu sou a favor de realmente não ter um viés ideológico dentro de qualquer plataforma de ensino. Eu defendo que os professores têm que ter sim a liberdade de escolher, de lecionar conteúdos que estejam dissociados de qualquer viés ideológico, de partido A, partido B, corrente ideológica A, corrente ideológica B, sabe, Alcina? Eu acredito muito no potencial do educador. Para mim, o educador tem que ter sim a liberdade de escolher o conteúdo programático, a ementa da aula. No entanto, ele tem que ter um princípio, que é o princípio da responsabilidade, de não transmitir a sua ideologia pessoal para os seus alunos. E a gente sabe que isso acontece muitas vezes, né? A imparcialidade, exatamente, ela é fundamental. E como eu não acredito que haja isso 100% presente dentro de todos os educadores, eu também concordo com você, sou contra. Agora sim, eu também acredito, como eu sou filho de professora, minha professora de carreira do município, né, mais de 25 anos que ela leciona, minha mãe sempre foi uma pessoa que buscou o melhor dos conteúdos, ela é geógrafa, para os seus alunos. Então eu também defendo que o professor tem que ter uma certa liberdade de escolher um conteúdo programático de qualidade, assim como nas escolas particulares. Né? Para você ter um nivelamento de conhecimento do seu filho, que às vezes estuda numa escola particular, com o filho da Dona Maria, do seu Zé, que está assistindo esse vídeo, que não tem condições financeiras de conseguir manter o seu filho também na iniciativa privada, ou seja, numa escola particular, eu defendo que os professores tenham liberdade de escolha do conteúdo, que este seja de qualidade, porém respeitando, né, essa responsabilidade de não comprometer a visão pessoal e ideológica retratada nas matérias para os seus alunos. Então eu defendo essa linha. Agora, como eu disse, os 3 pontos principais e uma pergunta que eu acho que... que eu quero fazer a todos os legislativos que vierem aqui. Sem problemas. A principal função do legislativo, que é o quê? Fiscalizar o bem e o patrimônio público, o dinheiro público. Você vai fazer isso presente dentro da bancada federal, Marcos?
Alcina, usando de todas as prerrogativas legais de um deputado federal, nós temos hoje a serviço do Congresso Nacional, não sei se todos os nossos espectadores sabem disso, a CGU é a Controladoria Geral da União. Eu não sei se todos que estão assistindo sabem, mas ela é um órgão assessor do Congresso Nacional. Isso quer dizer o seguinte, que eu não preciso sozinho, eu não tenho necessidade de eu ter a formação em perícia contábil, em perícia administrativa para saber se lá na ponta dos mais de 5.500 municípios que nós temos outorgado pela própria Justiça Eleitoral, né, uma vez que estamos eleitos, autoridade suficiente chegar e fiscalizar, eu tenho essa prerrogativa enquanto deputado federal, eu não preciso ir sozinho. Eu posso levar exatamente os peritos do CGU, os auditores, todas essas pessoas que podem fazer e devem fazer um acompanhamento de perto, para saber se aquele recurso para a saúde que é carimbado, de fato está chegando na ponta. E se não está, por qual motivo não está? Parou onde, né? Exatamente. Então isso é papel fundamental. Auditoria, fiscalização e, se possível for, e se necessário for, na verdade, instalar uma CPI, para que essa uma comissão de parlamento de investigação. Porque como eu disse, é a principal função do legislador e assim, a gente vê isso muito ausente dentro do poder público hoje. É que, na verdade, você não vê essa fiscalização ali, ó. Cadê? Faz tanto tempo que a gente não ouve uma denúncia de uma verba que não chegou, que não... Alcina, você precisa ter independência para fazer isso. Exatamente. Você não pode, desculpa o bom português aqui, você não pode ter rabo preso por ninguém. Porque do momento que você compromete o seu mandato, você tem que falar amém, amém, amém. Com certeza. Então, 3. Aí eu vou falar abertamente. Nós temos como proposta prioritária a reforma tributária brasileira. Por quê? Do rico ao pobre, do colaborador de chão de fábrica ao empresário mais rico desse estado, desse país, todos sofrem com carga tributária. Você direto. Se você for abastecer seu automóvel, sua motocicleta, em qualquer posto de combustível desse estado, você vai ter que pagar o combustível que está lá na bomba. E sobre esse valor incide alíquotas de tributos que não necessariamente deveriam constar. Eu vou dar um exemplo claro. A CID. A CID é um tipo de tributo que está embutido no custo final do combustível para qualquer cidadão que vai abastecer seu automóvel, que é uma redundância do próprio IPVA. Quando você passa... É uma bitributação. É uma bitributação, tá? Então você já paga isso também quando você está passando de um município para o outro, você recolhe esse tributo aí para a concessionária, no caso da CCR, né? Então já tá, chega aqui na bomba, põe de novo. No caso do produtor rural, ele já também paga essa tarifa, né? Então nós temos vários encargos aí que estão colocados para o cidadão do bem, para o cidadão comum, que é desnecessário. Por isso que eu sou a favor do imposto único, IVA, que é aquela bandeira da simplificação tributária. E aí não importa você que está me assistindo se você é rico ou pobre, como eu disse, todos nós pagamos as mesmas tributações, inclusive no alimento, né? Se você for no supermercado, os seus R$100 de 1998, que te davam um poder de consumo substancial para você alimentar a sua residência, não é os mesmos R$100 de hoje, não é os mesmos R$100 de 2002. Então há uma desestabilização econômica no país, devido também à inflação, e o que nós queremos ter, Alcina, é a clareza, a responsabilidade com o nosso eleitorado. Na verdade, o compromisso nosso é de forma muito prática, sem mentiras, sem canto da sereia. O que eu tenho para falar para o eleitor é que nós temos uma responsabilidade, acima de tudo, com o Estado brasileiro. Então, a pauta tributária é a principal no meu ponto de vista, porque dela descende e desencadeiam todas as outras. E se o governo também conseguir enxugar a máquina, aí vai a minha segunda. Trabalhar pelo enxugamento da máquina, ou seja, eu não quero que o governo realmente desinstale em plataformas de governo, ou seja, estatais, que eram estatais se tornem privatizadas. Não estou falando disso não especificamente, é esse o caminho. Mas dá para enxugar, a gente sabe que dá para fazer mais com menos. Porque se o empresário, você é empresária, se você consegue fazer aqui na sua empresa uma redução de custo, otimizando o teu tempo, otimizando os teus servidores para atingir o mesmo objetivo e você consegue, por que o Estado não consegue fazer isso? Por que a plataforma do poder público não pode também seguir esses princípios de otimização? Num tempo que nós passamos por diversas crises, nós podemos sim fazer uma redução, um enxugamento, porque é o nosso dinheiro que está nisso, assim, né? É o dinheiro do cidadão, do contribuinte. Então, além da reforma tributária, nós teremos um princípio de sugerir, né, ao governo, durante a aprovação do orçamento, quando vier o PPA, para nós analisarmos e aprovarmos em janeiro de 2019, nós temos que ter a responsabilidade, Alcina, de fazer essas proposituras de emenda, né, de sugerir ao governo enxugamento da máquina, otimização e outra. Você consegue otimizar tempo dos servidores qualificando eles. Aí vai a dica das escolas de governo dos estados, dos municípios e da própria União. Né? Tem a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que está à disposição dos servidores públicos para melhor qualificá-los, para melhor empoderá-los. E, inclusive, eu sou a favor do servidor público porque eu sou filho de servidora pública. Né? Então, eu sei qual que é a consequência de um professor mal pago, que não tem incentivo, que não tem valorizado a sua profissão, não tem um plano de cargo e carreiras definido
para poder inclusive ter uma vontade de despertar pela manhã e falar, hoje eu vou dar o meu melhor nesse dia de hoje. Você é filho? Sou filho. Eu sou mãe. Então você sabe. Então é muito importante. Para a saúde e educação, que são pilares fundamentais, nós temos propostas estruturadas. Tanto na questão da Minha Casa Minha Vida para os profissionais da educação, nós achamos uma brecha legal dentro da Caixa Econômica Federal, que será elaborada de forma muito eficiente e eficaz, uma proposta onde coloca principalmente os profissionais da educação como prioridade no acesso a esse programa, essa iniciativa do governo federal. Lembrando que o papel do legislador não é executar nada, tá? Então não estou garantindo aqui que eu vou dar casa para ninguém, isso é mentira. O legislador ele tem que fiscalizar, auditar, mas ele pode propor iniciativas de lei que vão sim ao encontro da necessidade da população. Então uma das questões que a gente utilizando para isso até um deputado estadual, governo local. Mas uma lei federal, Alcina, muito bem definida, muito bem clara e também com amparo legal, né, dentro da visão da ótica constitucional, porque a SCJ não barra o meu projeto, ele pode sim preferenciar profissionais de uma certa categoria, no caso específico dos profissionais da educação, né, em termos de prioridade de acesso a esse programa da Minha Casa Minha Vida. Isso aí é uma das iniciativas que a gente está construindo com amparo legal, né, com fundamento constitucional e também sobre o aspecto da saúde. A gente tem várias tecnologias hoje à disposição da saúde. Então eu estive lá em São Paulo participando de um debate, inclusive com o Geraldo Alckmin, o João Amoedo, que são pessoas que para mim são bem esclarecidas e fundamentadas no aspecto técnico para falar de programa de governo, e eles defenderam muito alguns aspectos, né, de uso fruto da tecnologia para melhorar a qualidade da saúde nos nossos 5.500 municípios. Então aqui em Campo Grande nós temos hoje algumas soluções que a Santa Casa vai adotar, que o Hospital Regional vai adotar, que o HU vai adotar e que os nossos UBS também de todos os bairros e regiões de Campo Grande poderão adotar. Nosso papel é fiscalizar e fazer com que isso seja realmente feito, né, na prática. Então se preciso for conversarmos com os secretários de saúde dos municípios, com os prefeitos e também na ponta, né, indo pessoalmente lá vistoriar se realmente o atendimento médico está chegando na ponta, se os medicamentos estão realmente disponíveis nas farmácias, dos postos de saúde, se está tendo realmente uma superlotação de pessoas nos corredores da Santa Casa, do Regional e do HU. Então assim, não existe mágica, assim, o que existe é uma palavrinha que eu conheço um pouquinho, até pela minha profissão. Eu sou administrador e sou especialista em gestão pública. Então nós temos que ter gestão, a gestão da coisa pública. Tomar cuidado com o dinheiro público como se toma com o da gente mesmo, né? Com certeza, fazer isso. Esse é o Marcos Silva, candidato a deputado federal pelo PROS, que já, como eu disse, esteve aqui e agora retornou para que você conhecesse um pouco mais sobre sua bagagem. Primeira candidatura, nunca foi candidato a cargo público, apesar de já ter participado dentro do governo municipal e estadual, e que mostrou aqui para você mais uma vez quais são as suas qualidades e conhecimentos para que ele venha no enfrentamento dessa disputa. É isso, Marcos? Exatamente, Alcine. E o nosso diferencial é exatamente isso. Além de renovação, porque renovação muitas pessoas estão se colocando agora. Ainda mais em época de eleição, todo mundo fala que é renovação. Mas a minha renovação é pautada num princípio, preparação. Eu não posso garantir a vocês, eleitores, que eu vou resolver todos os problemas das suas vidas. Mas eu posso garantir para vocês que eu vou ser uma voz ecoando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pautada sobre princípios da verdade e em cima de estudos técnicos, os quais farão que as minhas iniciativas de lei sejam realmente aprovadas, tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Porque uma andorinha só não faz verão, mas eu posso influenciar outras andorinhas e pautado na técnica, amparado pela Constituição Federal, eu garanto para vocês que nós teremos aí uma iniciativa, ou melhor, várias iniciativas de utilidade pública, de fazer realmente valer a sua voz ecoada através dos nossos projetos, que serão projetos pautados, inclusive, em iniciativas de utilidade pública, ou seja, aquilo que é realmente o bem maior para a coletividade, em detrimento do meu interesse ou do interesse de alguns grupos, né, de pessoas aí que eventualmente poderiam estar cobrando de mim algum posicionamento. Então é isso. Marcos Silva, número? 9001, candidato de qualidade, né, já com certificação ISO, deputado federal. Inclusive vocês estão nos assistindo, acompanhem minhas redes sociais, Marcos Silva CG no Facebook, Marcos Silva CG no Instagram e Marcos Silva MS é minha página, marcosilvams.com.br. Lembrando que eu sou o único candidato certificado pelo RenovaBR, renovabr.org. Vocês saberão o que é isso, né? 7 meses de preparação, não são 7 dias. Né? Então, esse ganhou de mim. Obrigada, Marcos. Obrigado você, Alcina.